Pessoal, hoje na atividade de língua portuguesa nós vamos falar sobre o tempo verbal, tá bom? Então, como nós já estudamos sobre o verbo, nós vimos que o verbo ele tem pessoa, né? Então ele depende da pessoa, se é a primeira pessoa, ou seja, eu, né? Você, ele, eles. Então depende da pessoa e também depende do tempo, certo? O que nós vamos estudar agora, nessas próximas páginas, é relacionado ao tempo verbal, tá bom? Então aqui você tem um pequeno trecho do texto pré-adolescente à criança. Bem, vamos ler o trecho. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Observe, agora o A, tá? Observe as formas verbais destacadas. Copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Então, quando nós estamos falando de presente, veja só, foi e chamado são dois verbos, tá? Então, como é que ele fica no presente, né? Então aqui, ó, pensa também é um verbo. Lembra que a gente falou que o verbo são palavras que indicam ações, certo? Ações do tempo, ações em geral, certo? Então esses são os verbos. Então a gente tem que saber o verbo em qual tempo ele está. Se ele já aconteceu, se ele está acontecendo ou se ele vai acontecer, certo? B. Por que ela empregou o tempo passado? Então, por que ali no texto está empregado o tempo passado? Nós já estudamos isso também, tá bom? É só recordar aí, certo? Bem, pessoal, aí depois nós temos algumas atividades aí para a gente ir trabalhando essa questão do tempo. Então, agora, no 2, agora releia outro trecho do texto e indique o tempo verbal das formas destacadas. Escreva nos quadrinhos PA para indicar passado, ou F para futuro. Então aqui nós vamos trabalhar com dois tempos, ou é passado ou é futuro, certo? Então o futuro seria uma coisa que ainda vai acontecer, o passado é uma coisa que já aconteceu. Então eu vou deixar aí para vocês estarem lendo, tá? E estar respondendo a questão. 3. Leia a seguir as manchetes de algumas notícias, prestando atenção nas formas verbais em destaque. Então nós vamos ler e só vamos prestar atenção. Bem, aí no final, depois das 3, vem a questão. As formas verbais destacadas nas manchetes 1, 2 e 3 foram empregadas em qual tempo? Certo? Então agora é importante que você tenha essa habilidade de reconhecer o tempo em que está empregado o verbo, passado, presente ou futuro. Bem, aí na caixinha verde aí. Ao falar ou escrever, podemos situar o que estamos expressando em um tempo, no presente, no passado ou no futuro. Terminando aí da página 37, vamos para a página 38. Pessoal, tá um pouquinho diferente a minha imagem aí, porque no PDF que eu tenho aqui ele não tem essa página, então eu tive que tirar uma foto aí para poder registrar essa página aí, tá bom? Eu tive que tirar uma foto do livro. Então, pessoal, aí nós temos as notícias. Então, você vai ler as notícias, as manchetes, tá? Da atividade 3 e observe os verbos destacados em laranja. Então, leia tudo, não é só para ler o verbo em laranja, tá? Leia tudo, mas preste bem atenção nos verbos em laranja. Depois, responda aos questionamentos abaixo, ok? Passando aí para a página 39. Então agora nós temos variações do verbo tempo e pessoa. Então agora entrou a pessoa. Lembra que a gente falou que todo verbo ele tem tempo e pessoa, certo? Então depende muito da pessoa e depende muito do tempo, vai ter a variação na forma como você escreve o verbo, certo? Então releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? A. Em que tempo está a forma verbal destacada? Então, primeiro você vai ter que relembrar. A gente já fez essa aqui, né? Sobre o tempo. Então, é só relembrar. B. Como ficaria a frase escrita no presente?
escreva. Então você vai escrever a frase novamente, só que agora o verbo vai estar no presente, certo? Complete essa mesma frase no passado, desta vez alterando a pessoa conforme indicado em cada caso. Então, você, e aí você completa, tá? O você é fácil, já apareceu lá na frase lá em cima. Nós, tararã, pré-adolescentes, agora vamos ter que mudar mudar a escrita do verbo aí, certo? Por quê? Porque agora mudou a pessoa. Agora, em vez de ser vocês, ou você, no caso, vai ser vocês e nós. Tá certo? D. O que você alterou para completar as frases de acordo com as pessoas. Então, a primeira da C aí é mais fácil porque ela só está no plural. A gente já fez o de cima e ela só está no plural. Em cima estava, né? Você já foi chamado de pré-adolescente? Essa frase está no singular. O vocês está no plural. Depois nós vamos fazer o nós. O nós já modifica bastante a palavra aí, certo? Descendo para a caixinha verde, o verbo pode variar para indicar o tempo, ou seja, presente, passado ou pretérito futuro. O verbo varia também para indicar as diferentes pessoas a que se refere. Eu, nós, você, vocês, ele, ela, eles, elas. Variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. Então, pessoal, quando a gente faz essa variação de tempo e de pessoa, a gente diz que estamos conjugando o verbo, ok? Então, nós vamos parar aqui nessa atividade hoje, tá bom? E aí, o uso do tu e vós nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Bons estudos e até a próxima!